E aí, investidores, tudo tranquilo? Mais um domingo, mais um vídeo aqui do Oportunidade ou Furada. Antes de mais nada, eu peço que, caso você já seja inscrito, deixe o like, comente aqui embaixo. E caso você ainda não seja inscrito, vem ajudando a gente aí, se inscreve aqui embaixo, não custa nada e vai estar me ajudando bastante. Bem, a primeira ação que eu vou trazer no vídeo de hoje é a ação da MRFG3, a ação da empresa Marfrig. Bem, para quem não conhece a Marfrig é uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo. Ou seja, a gente pode estabelecer de imediato que ela é uma das maiores empresas que a gente tem para observar nesse setor, não só no Brasil, como em todo o mercado global. O que já de imediato é bom estabelecer que é um ponto muito positivo sobre a empresa. Agora, nos atentando mais aos múltiplos dela, a gente pode observar aqui que nos últimos 12 meses a Marfrig entregou quase 25% de dividendo yield, com um P sobre VP de abaixo de 1 e com um PL muito baixo de 1,33. E ainda assim, nos últimos 12 meses, vem apresentando uma desvalorização de quase 45%. E agora, compra a gente observar por que a Marfrig vem sofrendo com uma desvalorização tão grande, embora tenha apresentado um dividendo yield e múltiplos tão interessantes, pelo menos em um primeiro momento. Bem, a gente pode observar que nos últimos 10 anos a Marfrig atingiu sua máxima histórica exatamente no ano passado, no final de 2021, início de 2022. Isso porque a produção e a compra de carne bovina estavam no seu auge. Entretanto, de lá para cá, a gente pode observar que a Marfrig só fez cair. Isso porque a demanda pela carne bovina, não só no Brasil como no país todo, no mundo todo, também sofreu com essa baixa demanda. E cumpre aqui estabelecer que a Marfrig, exatamente por estar atuando principalmente com carne bovina, ela depende sim de uma demanda global. Assim, a gente pode encaixar diretamente a Marfrig como uma empresa assim, de commodity. No caso dela, a commodity, obviamente, é a carne bovina. Assim, ela vai ter momentos que exatamente ela vai estar dependendo da demanda global. Ainda assim, para além disso, a gente pode ver que até historicamente a Marfrig sempre foi uma empresa que trabalhou com margens muito apertadas, praticamente margem de varejo, do varejo aqui em alguns anos. E ainda assim, inclusive anos péssimos aqui, anos anteriores, com margens negativas. Para além disso, é uma empresa que tem apresentado uma dívida líquida sobre EBITDA ali um pouco acima do máximo que eu geralmente procuro em uma empresa. Da mesma forma, a dívida líquida sobre patrimônio, mas eu geralmente procuro ficar de olho mais na dívida líquida sobre EBITDA. Mas ainda assim, é uma empresa que tem uma dívida, pelo menos para ficar acompanhando de perto. Dessa mesma forma, como eu disse no início do vídeo, é uma empresa que tem muito da sua receita ligada ao dólar, como a gente pode ver aqui, mais de 70% atrelado ao dólar e só 27% atrelado ao real. Como a gente pode ver aqui, o mercado norte-americano representa praticamente 50% de toda a receita da Marfrig. E como a gente bem sabe, para caso você ainda não esteja por dentro, os Estados Unidos vêm sim sofrendo com a demanda muito baixa por carne bovina especificamente desde o final do ano passado e vem se perpetuando ao longo desse ano. E isso atinge diretamente as receitas da Marfrig. E da mesma forma, a gente pode observar que já nos resultados desse primeiro trimestre de 2023, a Marfrig teve queda na sua receita, na comparação do primeiro trimestre também do ano passado, e da mesma forma no volume de vendas. E dessa mesma forma, invariavelmente vai atingir tanto o EBITDA quanto a sua margem EBITDA, que também sofreram drasticamente, inclusive apresentando na sua margem EBITDA uma queda de praticamente 80%. Sendo bem direto, pessoal, Marfrig eu sei que pode ser uma empresa que pode chamar a atenção de muitos investidores, principalmente visando uma perspectiva de alavancagem, porque você pode ficar muito preso a esses valores aqui que a Marfrig já chegou a bater de 20, 18, 19 reais por ação e entender que ela está descontada. Mas a gente tem que lembrar que esses valores aqui foram as máximas históricas da Marfrig e do setor de carne bovina no mundo. Mas a gente pode até observar que nos últimos 10 anos a Marfrig já chegou a ser negociada até abaixo dos R$ 3. Ou seja, sempre tenha em mente que a empresa, por mais barata que ela aparentemente possa estar se apresentando, ela pode sim ficar cada vez mais barata. E tendo isso em mente, eu já cogitei botar Marfrig sim na minha carteira particularmente, mas eu entendo que é melhor, principalmente se você tem uma estratégia um pouco mais conservadora do que muito arriscada, eu aguardaria pelo menos esse ano de 2023, que vai ser essa transição entre resultados excelentes do ano passado e do ano retrasado, e para um 2023 que vai vir sim fraco. A partir daí, eu poderia
analisar e cogitar novamente Marfrig. Obviamente que se você quiser arriscar, visando longo prazo, você entende que a Marfrig é uma empresa que tem a capacidade de crescer muito mais, enfim, pode ser um risco. Mas eu, particularmente, para minha estratégia, para minha visão de hoje, eu entendo que a Marfrig ainda é uma furada, porque eu entendo que ela não só pode, como ela vai cair abaixo ainda desses 6,90 que ela apresenta hoje. Mas como eu sempre digo, nada que eu falo aqui é uma indicação nem de compra nem de venda, é simplesmente minha opinião, de uma pessoa que está começando a investir agora, tem 2 anos, não tenho nem 5 anos de mercado, enfim, e dessa forma, como eu não gosto de ficar em cima do muro, eu digo que, na minha visão, a Marfrig é uma furada nesse momento. Bem, investidores, dando continuidade, a gente vai falar agora da ação de ticker BBAS3, a ação do Banco do Brasil. Bem, eu vou procurar não me alongar muito nas ações do Banco do Brasil, porque acredito que se você acompanha o mercado brasileiro e tudo, você sabe que é uma das ações mais comentadas e mais compradas, inclusive. Então vamos abordar aqui rapidamente alguns múltiplos do Banco do Brasil. Em primeiro lugar, a gente pode estabelecer aqui um dividendo yield de quase 10%, lembrando que esse dividendo yield é dos últimos 12 meses, mas leva em consideração o valor atual da ação. Ou seja, não é uma métrica assim, que vai ser precisa, porque o Banco do Brasil pode pagar mais que isso nesse ano e você também pode estar comprando por valores mais baixos e ter um dividendo yield on cost muito maior do que o que ele apresenta aqui nesse múltiplo. Para além disso, até por ser um banco governamental e tudo, tem apresentado um PEV sobre VP bem descontado, mas como eu disse, muito disso por estar sim se referindo a um banco de controle estatal. Para além disso, um PL também muito interessante, um preço sobre lucro de 3,92 e ainda assim tem apresentado uma valorização ali de mais de 30% nos últimos 12 meses. Para além disso, até em comparação com os outros bancos no mercado brasileiro, a gente pode ver que foi o banco que nos últimos 5 anos trouxe o maior retorno. Se você tivesse investido R$1.000, você teria praticamente 2.000, enquanto outros bancos, até como o Itaú, teve um retorno bem pouco. O ABC, que é um banco que eu particularmente gosto muito, também teve um retorno bem pequeno em comparação ao Banco do Brasil. E em relação ao Santander e o Bradesco, também não preciso nem me alongar muito. E até na comparação dos múltiplos com os demais bancos, a gente pode ver aqui que o Banco do Brasil praticamente dá uma aula em comparação com todos os outros. No seu PL, o P sobre VP praticamente igual ao Banco ABC, que é um banco privado. De todas as formas, o Banco do Brasil a gente pode ver que realmente é um melhor banco, é uma melhor ação do que todos os outros seus similares no mercado. A gente pode ver aqui um ROI para um banco público de quase 20%, batendo no ROI de Itaú e dos outros bancos. Bradesco, Santander, não preciso nem dizer. O ABC também, que tem um ROI bastante interessante de 15%, não chega nem perto dos quase 20% do Banco do Brasil. A gente pode observar aqui o lucro nesses últimos 5 anos só crescendo do Banco do Brasil. E dessa mesma forma, embora ela tenha atingido aqui em 2019 suas máximas históricas de cotação, a gente pode ver que ela sofreu bastante e ainda tem como continuar subindo. A gente pode ver que o lucro dela só faz subir e a cotação tenta acompanhar, mas mesmo assim não consegue. Ou seja, até de maneira objetiva, o Banco do Brasil está assim barato. Dito isso tudo, eu sei que o Banco do Brasil está praticamente nas suas máximas históricas, já esteve mais barato, mas ainda assim é um banco que eu não tenho como dizer que é uma furada. Até porque, pelos resultados, pela estrutura do banco, é uma ação que tem tudo para continuar subindo. Seja se você gosta de utilizar Graham, é um banco que também tem muito que apresentar ainda. Enfim, é um banco que, particularmente na minha carteira, é a minha maior posição. Tem mais de ano que eu não compro os papéis do Banco do Brasil, mas ainda assim ele representa, se não me engano, 20% da minha carteira, porque eu comprei muito quando ele estava na sua cotação por volta dos seus 30, 31, 32 reais. Ou seja, o meu dividendo yield on cost é mais de 12% ainda em comparação a esses 10 que ele tem apresentado no valor de 44. Ou seja, é uma ação que eventualmente eu vou continuar comprando, ainda mais indo para baixo dos 38, eventualmente posso voltar a fazer meus aportes. Mas de todas as formas, se caso você ainda não tenha Banco do Brasil, esteja esperando ele cair mais, tenha certeza que da mesma forma que ele tem como cair, ele tem como continuar subindo sim, por tudo que ele tem apresentado. Ou seja, dessa forma eu entendo sim
que o Banco do Brasil ainda é uma oportunidade. Pode não ser uma das ações mais baratas da Bolsa, mas definitivamente não é uma ação que você tem como ignorar e dizer que ela está cara, que é incomprável. Enfim, é uma excelente ação e eu entendo sim, entre oportunidade e furada, é uma oportunidade. Bem, investidores, a ação que eu trago em seguida é a ação de código EGIE3, a ação da empresa Engie Energia. Bem, para quem não conhece a Engie atua no ramo de energia elétrica e atua nas três vertentes, tanto na geração, quanto na distribuição, quanto na transmissão de energia. Bem, em relação aos seus múltiplos, a gente pode observar aqui que nos últimos 12 meses tem apresentado um dividendo yield de um pouco mais de 3%, sendo que na verdade esse dividendo não está atualizado, porque já para esse ano o dividendo deve girar em torno de 6 a 7,5% da Engie. O P sobre VP um pouco alto, ali acima de 3,5%, um PL também bastante elevado, mas já eu explico por quê, também ali de praticamente 12 vezes o seu lucro, e ainda assim uma valorização praticamente nula de quase 1%, ou seja, a empresa praticamente lateralizou nesses últimos 12 meses. Bem, e agora a gente vai entender por que a Engie tem um PL tão esticado e também é negociada a múltiplos tão esticados e ainda assim é uma empresa tão bem falada no mercado. A gente pode ver aqui que a média histórica da Engie em relação aos dividendos, se você é um investidor que gosta mais de observar a questão da distribuição de proventos, é uma média ali interessante por volta de 5, 6 mais ou menos, em anos chegando a 7 e pouco, inclusive aqui em 2018 atingindo picos bem interessantes, mas em média a gente pode sempre estar esperando de 6 a 7%. Para além disso, é uma empresa que tem uma margem líquida muito interessante, ali acima dos 20%, já é uma margem muito boa. É uma dívida ali um pouco delicada, sendo que na verdade não é nem delicada, é uma dívida controlada, ali acima de 2%. Chegando a 3 eu já me preocuparia um pouco, mas em relação à Engie, a gente pode até observar, é uma empresa que está com um payout ali de mais de 50% dos seus lucros, até porque é uma empresa que não tem muito para onde crescer, já é uma empresa muito grande, é uma das maiores do Brasil na questão de geração e distribuição de energia. É uma empresa que, até por ser bem consolidada, é que ela é negociada a múltiplos tão esticados. Porque é uma empresa que pode vir crise, pode passar crise, ela vai estar sendo sim bem resiliente. E até por isso é um porto seguro para muitos investidores. Se você não quiser muitos riscos, quiser aquela garantia de uma empresa redondinha que vai estar sempre distribuindo ali 6, 7% e não vai sofrer muito em períodos de crise, sempre variando ali as suas cotações entre 38 a 40 e pouco, sempre ali nos últimos anos lateralizando por volta desses valores. E ainda assim, nos últimos resultados, conseguiu apresentar um crescimento tanto do EBITDA de quase 10% ali e um lucro líquido também quase de 40%, ou seja, é uma empresa que, embora ela já seja maior do mercado, esteja distribuindo praticamente 50% de payout, é uma empresa que tem conseguido crescer. E, particularmente, eu entendo até que a perspectiva de crescimento da Engie é principalmente nas concessões de transmissão de energia, que é um ramo que ela ainda tem como expandir ainda mais. Eu, particularmente, gosto muito da Engie. Fora todos esses pontos que eu trouxe, é uma empresa que trabalha com energia limpa, tem essa ligação com o ASG de governança, é uma empresa bem redonda, até porque está no novo mercado. Por isso mesmo, só negocia ao ticker ENGIE3, ela não tem ações preferenciais, units, ela só tem ações ordinárias. Para além disso, atualmente, se eu não me engano, a minha quarta ou terceira maior posição. Eu entendo sim que ela está sendo negociada esticada, mas é aquela questão, como eu disse, é um porto seguro, ela não vai sofrer nem para baixo, nem muito para cima suas cotações, ou seja, vai ser bem aquela redondinha. Eu particularmente gosto da Engie ali abaixo dos 42, eu gosto, sendo mais um porto seguro. E dessa forma eu entendo, entre oportunidade ou furada, eu não vou ficar em cima do muro como eu nunca fico aqui. Eu não tenho como colocar a Engie como uma furada, porque não é essa a expectativa dela. Ela não vai estourar, mas ela também não vai ter grandes quedas, pelo menos, a menos que não chegue alguma notícia inesperada, enfim. Mas pela gestão atual e dos últimos anos ela não tem, porque nem estourar, nem porque tem uma queda expressiva. É difícil até estabelecer ela como oportunidade, porque ela não é uma empresa que está barata. Mas entre oportunidade ou furada, invariavelmente eu tenho que estabelecer que a Engie é uma oportunidade. Mas eu digo mais uma oportunidade para o longuíssimo prazo. Dando continuidade, investidores, agora a gente vai falar da ação de código BRKM5.
Bem, a Braskem é uma empresa que trabalha majoritariamente com produtos petroquímicos. E acredito que muita gente pode tentar associar a Braskem, de certa forma, em uma comparação à Unipar. Até porque são empresas que estão em setores assim de commodities que você fica à mercê das variações no mercado, mas a gente vai entender o porquê da Braskem ter suas diferenciações em relação não só ao Unipar, mas aos seus similares no mercado. Bem, a Braskem não é uma empresa que tipicamente distribui dividendos, como a gente pode observar aqui. Ainda assim, é negociada a um preço sobre valor patrimonial alto, eu considero ali acima de 2,4. Tem atualmente apresentado um PL negativo, mas isso muito diz sobre o resultado que ela tem apresentado. E dessa mesma forma, tem apresentado uma desvalorização de mais de 40%. Quanto ao seu pagamento de dividendo histórico, a gente pode ver que é uma empresa que tem uma média de 3,9%. Como eu disse, tem alguns anos, como 13, 14, ou que ela conseguiu distribuir 13% em 2021, 7 e pouco em 2022. Mas isso é exatamente pela questão da commodity. Nos anos de 2020, 2022 principalmente, não só a Braskem com seus petroquímicos, como a própria Unipar, ela também distribuiu dividendos atípicos, que a gente pode considerar que não vão se repetir tão cedo. Da mesma forma, a Marfrig, que, como eu já trouxe nesse vídeo, conseguiu distribuir ali mais de 20% em dividendos. E que é uma empresa que é garantido que nesse próximo ano, 2023, 2024, não vai ter essa distribuição. E a Braskem é a mesma coisa. É uma empresa que tem apresentado atualmente uma margem líquida negativa, está com a dívida bem alta em relação ao seu EBITDA. Ainda assim, distribuiu muitos dividendos nos anos anteriores, até porque estava lucrando muito. Mas o grande problema principal da Braskem, e eu já vou trazer, é a questão da especulação em torno da empresa. No resultado apresentado no início de 2023, em relação ao seu primeiro trimestre, a gente pode ver que o lucro líquido em comparação do primeiro trimestre de 2022 com o mesmo período de 2023 teve uma queda de quase 95%, o que é minimamente curioso. Uma vez que qualquer empresa que apresente um déficit de 95%, 94% no caso da Braskem, em relação aos seus lucros, você tem que entender o porquê. E é exatamente como eu disse, essa questão dos petroquímicos que vieram de uma alta muito grande, exatamente nesse período, início de 2022, 2021, e que nesse ano já vem sofrendo com bastante diminuição dos seus preços. Agora, fazendo uma análise interessante em relação à Braskem. A gente pode pegar aqui nos últimos 6 meses, a Braskem vem com essa desvalorização ali de quase 20%, obviamente, pela queda da commodity, dos seus petroquímicos, enfim. A gente pode ver que ela vinha caindo, obviamente o resultado já era esperado que viesse ruim, ela veio caindo, mas a gente pode observar que nesses últimos 10, 15 dias, a Braskem teve um pico aqui para cima, obviamente que depois voltou a cair e se manteve, mas isso porque foi especulado no mercado. E é muito importante você que tem empresa ou que pensa em entrar na empresa, que ela teve uma oferta de compra das suas ações. Como a gente pode ver aqui, através de fato relevante, a Braskem divulgou aqui no dia 9 de maio de 2023 que a sua controladora, que é a empresa Novonor, ela sim recebeu uma oferta de compra, como a gente pode ver aqui, em entendimento à solicitação, reiterando, a Novonor confirmou que recebeu da Apollo, que é um conjunto de fundos de oferta de compra das ações da Braskem. E dessa mesma forma, no dia 9, as ações da Braskem dispararam para cima, porque a expectativa é que fossem compradas, se não me engano, por 27, 30 reais as ações da Braskem. E dessa mesma forma, logo em seguida, a gente pode ver aqui que a notícia é no dia 9, ou seja, a Braskem confirmando que recebeu a oferta sim, mas logo em seguida, no dia 16, que a empresa, a gente pode observar aqui, informou que a sua controladora Novonor não aceitou a oferta de compra, que era exatamente isso. O valor final seria por volta de 47, na verdade foi muito maior do que eu disse. Eu lembro que tinha um 7 no final, mas era exatamente 47, ou seja, um valor muito acima do que os 20 e poucos que estavam sendo negociadas as ações. Até por isso elas dispararam, chegou um dia que chegou a bater 40 e pouco, mas ao longo do mesmo mercado, se não me engano foi no dia 9, no dia 10, a empresa voltou a recuar e vem recuando desde então. E, obviamente, tem muita gente no mercado que tenta ganhar nessas informações, só que, obviamente, se você é um investidor sério, que tenta fazer um investimento consciente e para o longo prazo, você não tem que se apegar a essas notícias. Dessa forma, e até por essa
dúvida que tem circulado a Braskem e tudo, eu ficaria longe da empresa, pelo menos por enquanto, não só pelos resultados que foram sim preocupantes, mas pela própria gestão e até por essa questão da Braskem ser uma empresa que, hora ou outra, é especulado que vai ser vendida, aí chega e tem esse boom nos preços, aí depois diz que não vai ser vendida. Ou seja, tomar cuidado com isso, não estou acusando nada, mas são situações delicadas que a própria CVM tem que averiguar. Mas entre oportunidade e furada, por essas questões todas, eu digo que no atual cenário, obviamente a Braskem tem muito ainda para crescer, a entregar, mas ela é uma furada para mim, eu fico de fora da empresa, apesar de já ter cogitado botar ela assim em carteira. Bem, investidores, e por fim eu trago a ação de código CGERA3. Bem, o grupo Graziotin, ela atua em um ramo que eu particularmente não gosto de olhar, que é principalmente na questão de varejo, tanto de peças de roupa quanto de calçados, mas é uma empresa que, inclusive, recentemente, o investidor Sardinha, que é um youtuber aqui do canal, trouxe essa empresa, aqui do canal do YouTube no caso, é um youtuber que trouxe essa empresa falando dela, é uma empresa que eu já tinha visto até pelos seus múltiplos, que inegavelmente são interessantes, mas eu acabei ficando de fora, porque é uma empresa que, como eu disse, está em um setor que eu não gosto muito, que é o setor de varejo, mas até em comparação aos seus similares, é uma empresa que tem conseguido apresentar um dividendo yield interessante ali por volta de 6%, a gente vai ver que esse é o histórico dela, um P sobre VP também interessante abaixo ali de 1, um PL por volta de 5 e ainda assim uma desvalorização nos últimos 12 meses de quase 3%. Bem, é uma empresa que tem apresentado múltiplos muito interessantes, PL, margem líquida, P sobre VP, até o próprio dividendo yield, um ROI muito interessante, dívida líquida nenhuma, ou seja, é uma empresa bem redondinha. Só que aí qual vem o ponto dela? Ela exatamente atua nesse setor de varejo. E qual um ponto positivo e negativo que eu posso trazer de imediato sobre ela? Esse grupo Graziotin, ela tem um pé na questão do agro. E a gente vai ver que é muito interessante isso, porque embora ela atue majoritariamente no varejo, atacado de maneira geral, ela tem esse pé no agronegócio, que sim, no médio e longo prazo pode trazer retornos muito interessantes, mas o ponto todo do grupo Graziotin é exatamente no último trimestre, que eles divulgaram o resultado e que, embora seja uma empresa que nunca apresentou prejuízo especificamente, é uma empresa que diminuiu seu crescimento, principalmente na comparação do trimestre a trimestre. A gente pode ver aqui que no seu lucro, em todos os seus ramos, aqui o Centro Shopping, o Grato Agropecuária, que é exatamente esse setor de agro, também teve uma variação de mais de 50%, ou seja, todos tiveram quedas expressivas, menos a Trevi Participações, a financeira, que também é outro ramo interessante dentro do grupo Graziotin, mas o que a gente pode observar é que nenhum deles apresentou prejuízo, como a gente pode observar. Obviamente tiveram quedas em comparações aos trimestres anteriores de 2022, mas ainda assim foram resultados positivos. O que realmente afetou seus resultados foi a receita, que se manteve praticamente a mesma dos trimestres anteriores, com pequenas variações, mas como o lucro não conseguiu se manter em crescente proporção, inclusive diminuindo, as suas margens, obviamente, e sua receita acabaram sendo atingidas diretamente. É uma empresa que a gente pode ver aqui que as suas cotações, no atual momento, têm acompanhado os lucros, de maneira geral, tirando algum ponto ou outro fora da curva, de maneira geral, eles sempre tiveram andando de maneira bem similar. Ou seja, é um ponto, se caso você resolva entrar na empresa, você procurar entrar nesses momentos que a cotação destoa muito do lucro, como agora está um pouco destoado, mas no caso para cima, que é uma métrica que você tem que estar analisando. Mas como eu disse, é uma empresa que só vem trazendo lucros, não tem apresentado prejuízos em nenhum ano, nem em pandemia, nem em períodos ruins. É uma empresa que, obviamente, como eu mostrei, o resultado foi caindo principalmente em relação a 2021, 2022 para 2023 agora, mas é uma empresa que tem apresentado lucro, não tem apresentado prejuízo, o que é importante, principalmente pelo setor que ela está. Só que o grande problema dela, caso você seja um investidor que tenha mais dinheiro e tudo, é exatamente a liquidez dela, ou seja, quantos papéis são negociados em dia. Que a gente pode ver aqui, liquidez média diária é de praticamente 18 mil, 19 mil reais, o que é muito pouco, né? Dependendo do seu perfil de investidor. Se você é um investidor como eu, que no máximo aporta ali no mês R$ 1.000, você não tem que se preocupar muito com essa liquidez diária média. Mas se você é um investidor que gosta de estar aportando ali 40, 50, 60 mil reais, aí já é
um dado para se ficar preocupado. Enfim, posto tudo isso, é a empresa que eu continuo de olho, já conhecia de antes, agora que até indico que caso você queira informações mais precisas, mais aprofundadas, vai lá no canal do Investidor Sardinha, que ele aborda mais o resultado da empresa em si. É a empresa que eu vou continuar de olho. Eu particularmente, entre oportunidade furada, para não ficar em cima do muro, eu digo que ela é uma oportunidade, mas oportunidade no risco. Se você quiser arriscar um pouco, tiver aquele 2, 3% da sua carteira que você queira arriscar, mas não arriscar uma Via Varejo, uma Oi, um Americanas, mas quiser arriscar assim, alguma coisa um pouco mais apimentada, pode ser interessante você ficar de olho na Graziotin. E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, se inscreva, deixa o like, comente aqui embaixo se você conhecia todas essas empresas, se você tem elas, se você gosta delas. E para continuar aqui por dentro, se inscreva e até a próxima.